Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando por aqui mais um dia de aprendizado. Nós estamos aí continuando a estudar sobre o primeiro reinado, que é uma matéria que a gente já estudou, já deu uma pincelada lá atrás nas outras apostilas, e nessa, de fato, nós estamos aprofundando em alguns detalhes aí, como que foi o primeiro reinado de Dom Pedro I aqui no nosso país, aqui no nosso território. Lembrando que o Dom Pedro I veio substituir seu pai, que é o Dom João VI, ele que estava governando o Brasil, que teve que voltar para Portugal, e o filho dele, Dom Pedro I, ficou aqui no nosso país, no nosso território. A gente está recordando por partes, e na aula anterior nós falamos um pouco sobre essa tensão, sobre os conflitos que ocorreu então no governo do Dom Pedro I. Mas antes, eu deixei que vocês fizessem na apostila de vocês uma atividade para a gente estar aí, dando sequência à matéria de vocês. Então é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu quero corrigir com vocês essa atividade. Pegue a apostila de vocês, vamos corrigir junto. Uma vez que a gente corrige, tudo fica mais fácil, mais claro, quando a gente pode corrigir nesse momento aqui, que a matéria está fresquinha na nossa cabeça também. Então, eu pedi que vocês fizessem para mim, na apostila de vocês, na página 15 e na página 16, o exercício de aprendizagem do número 6 até o número 12. Então, do número 6 até o número 12, exercício de aprendizagem. Então, vamos começar no número 6, tinha que ler um textozinho e tinha duas perguntinhas, a letra A e a letra B. A letra A, a pergunta era o seguinte, a pergunta completa, na verdade, era assim: analise o texto associando ao processo de independência do Brasil no que se refere. Então, a letra A forma assumida pela monarquia no Brasil. Qual que era a forma assumida pela monarquia aqui no Brasil? Era de quê? De reprimir qualquer movimento popular. Então, já era um intuito da monarquia, quando se formou aqui no nosso país, que era reprimir, evitar que acontecesse uma revolta, alguma coisa desse tipo, e eles mudassem até a forma de governo, transferissem a forma de governo de monarquia para república, império ou outro tipo de governo. Então, forma assumida pela monarquia no Brasil, reprimia quaisquer movimento popular, ok? Letra B. Sobre a participação popular, como que era a participação popular? Eles eram excluídos da política. Então a resposta da letra B era excluídos da política, eles não participavam da política. Mesmo porque aqui, até no número 7 a gente ia falar que tinha que ter uma renda para estar participando da política. Então a letra B, a participação popular, eles foram excluídos da política, ok? Número 7, analise a imagem a seguir, que está aí parecendo uma urna, onde votava aí manualmente, com cédula, enfim, e umas pessoas com um cesto de mandioca na mão, é uma charge, na verdade. Então, analise essa charge aí e responda o seguinte, na charge, o eleitor carrega consigo mandiocas. Relacione essa imagem com o projeto de Constituição de 1823. Essa imagem retrata para a gente o seguinte, que só poderia votar, só tinha direito de voto quem tivesse determinados alqueires de mandioca plantado. Então, ou seja, os pobres eram excluídos. O pobre tinha essa quantidade de mandioca plantada? Nunca que ia ter. Então, essa charge fala justamente isso. Ela ironiza somente o eleitor tivesse uma quantia de mandioca plantada, poderia estar votando. Tá bom? Número 8. Dom Pedro I, em 1823, ordenou o fechamento da Assembleia Constituinte e a prisão de inúmeros deputados. A invasão da Assembleia e a consequente prisão dos constituintes resultaram na primeira grande insatisfação contra o imperador. Letra A. Identifique como ficou conhecido esse episódio. Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia, onde ele fechou o prédio para tentar resolver essa situação desfavorável contra ele. Então, ficou chamado Noite da Agonia. E explique, a letra B, explique o motivo que levou o governo imperial a tomar essa atitude. Era para quê? Ele mandou invadir a Assembleia para prender os parlamentares que estavam contra ele, que não estava em vigor junto com ele. Porque naquela verdade ele queria impor que ele que mandava e desmandava, ninguém mais poderia estar fazendo isso. Então a resposta da B, mandou invadir a Assembleia e prender então os parlamentares. Número 9. Leia os seguintes artigos da Constituição de 1824, tinha que ler os artigos 98 e 99, e a pergunta era o seguinte: os artigos da primeira Constituição brasileira, apresentados anteriormente, relacionaram-se à estratégia política adotada pelo imperador Dom Pedro I para garantir uma maior centralização do poder. Explique por que essa estratégia dele aí. Foi o quê? Foi a criação do quarto poder aqui no Brasil. Porque, na verdade, tinha o executivo,
o Legislativo e o Judiciário. Então, fazendo então esse novo artigo, essa nova Constituição, ele estava criando então um novo poder chamado o Poder Moderador, ok? Tá aí, meninos, explicado e corrigido então a número 9. Vamos na outra página, na página 16, e vamos corrigir então a atividade número 10. A pergunta é o seguinte: a Constituição Brasileira de 1824 estabelecia um sistema de governo com 4 poderes: executivo, judiciário, legislativo e moderador. Defina funções de 2 desses poderes aí. Então você poderia estar escolhendo 2 e a função de cada um deles. Eu vou explicar para vocês o executivo. O que seria então o executivo? Seria quem executa, quem coloca realmente a mão na massa. Exemplo de executivo que eu posso falar para vocês é o presidente, é o governador, é o prefeito. Ele sim faz parte do poder executivo. Ele coloca sim a mão na massa. E outro poder que eu escolhi para explicar para vocês seria o poder moderador que foi criado por ele. O que seria o poder moderador? Que seria o rei, na verdade, o Dom Pedro I, ele estava acima de todos. Todo mundo tinha que obedecer com relação a esse novo poder aí, que é o poder moderador. Hoje, aqui no nosso Brasil, nós temos ainda os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas naquela época, né, criado por ele o poder moderador, que deixava a lei mais favorável para ele, então foi criado justamente com o intuito de mandar e de provar que para todo mundo que ele era a autoridade máxima também, tá bom? Então está aí corrigido então a número 10. Se você falou sobre o judiciário ou legislativo, também está certinho. Legislativo são representados aí as pessoas que votam, que aprovam as leis, o judiciário que julgam, né, alguma coisa que tem que ser feito, né? Enfim. Número 11. Leia o seguinte artigo da Constituição de 1824 referente à religião no Brasil, tá? O artigo número 5. Eu vou ler para vocês, ó. Artigo 5. A religião católica apostólica romana continuará a ser religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Então, o que quis dizer com isso? Né? Que a religião oficial do Império, do Dom Pedro, seria católica e as demais tinham que ficar mais reservadas em templos ou em casas, enfim. A pergunta da A é o seguinte: explique qual a relação entre a Igreja e o Estado estabelecida nessa Constituição. Era 2 relações, uma que é o padroado e a outra que seria o beneplácito. O que seria o padroado, então? Que permitia, então, o rei ajudar até na nomeação do corpo eclesiástico, seja de padre, bispos, enfim. Esse seria, então, o padroado. O rei palpitava nessa questão. E a outra, que é o beneplácito, seria o seguinte, que o imperador vetava até algumas bulas papais, algumas ordens que vinham lá do Papa, alguma coisa desse tipo, ele vetava alguma coisa se não fosse do agrado dele. Então a relação da igreja com o rei, com o império, com a monarquia, era meio que restrita, né? Ele, deixa eu analisar, se der para mim, se acho bacana aceitar, tudo bem. Então era assim, ó, era a relação de padroado e de beneplácito também, ok? Letra B. Existiram limitações à liberdade religiosa no Brasil? Se sim ou não, justifique sua resposta. Existia? Sim. Existiam limitações, sim. Por quê? Pois não permitia fazer, então, né, se você não fosse da Igreja Católica, cultos abertos. Só tinha que ser em templos fechados. Então, tinha essa limitação, tinha essa restrição aí, de acordo com o texto na número 11 que a gente acabou de ver agora, ok? Número 12 e última questão, tinha que ler o texto a seguir e responder o seguinte: o texto de José Bonifácio de Andrade Silva revela quais características do pensamento da elite política do primeiro reinado a respeito dos povos indígenas. Seria a questão do etnocentrismo, né, o etnocêntrico. Por quê? Porque a proposta deles, na verdade, era catequizar o índio e amansar o índio para trazer para o lado dele. Então o texto realmente fala sobre essa questão etnocêntrica, de estar apaziguando, catequizando os índios a seu favor, ok? Corrigimos aí, meninos, né, as atividades de vocês, a apostila de vocês. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre essas tensões entre Portugal e Brasil,
Porque mesmo, né, Dom Pedro I, estando aqui no Brasil, fazendo a questão da independência que a gente já estudou, onde o Brasil, a partir daquele momento, já poderia continuar com suas próprias pernas, não precisava estar dependendo mais aí de Portugal, aconteceu algumas tensões entre Portugal e Brasil. E uma delas, que está na apostila de vocês, na página 18 e 19, foi a Confederação do Equador. O que seria então a Confederação do Equador? Seria esse movimento, né, que ganhou uma proporção muito grande do povo contra o Dom Pedro I, do povo contra alguma atitude do Dom Pedro I. E com relação a essa atitude, né, do povo, o Dom Pedro I, como imperador, ele teve que barrar, ele teve que segurar, né, barrar esses movimentos que vieram acontecer então aqui dentro do nosso território. E a Confederação do Equador ganhou essa proporção muito grande, porque na verdade eram os populares, as pessoas que não participavam realmente da política. A gente pode até observar na nossa correção de hoje que o povo não participava diretamente da política do Dom Pedro I. Eram pessoas que somente tinham dinheiro, pessoas que somente tinham poder, que poderiam participar então do governo do Dom Pedro I. E com isso surgiu esse movimento então chamado Confederação do Equador para tentar barrar e chamar a atenção do Dom Pedro I para essa população. E rapidamente, o que o Dom Pedro I fez? Ele foi lá, na apostila de vocês, na página 20, fala direitinho, a reação do governo imperial. Ele manda barrar esses movimentos populares, fazendo que eles parem por ali e não cresçam novamente, porque estava prejudicando o governo dele naquele momento. Então, essas tensões entre o governo do Dom Pedro I contra, né, alguns populares, aconteceu sim, né? Porque até então, muita que a gente já ouviu falar é que o governo do Dom Pedro I foi marcado pela sua independência, pela questão que ele teve que voltar, né, para Portugal, enfim, mas não por causa de movimento. Sim, teve movimento sim na reação, no governo dele, e tanto que teve a reação do governo imperial quando eles viram que estava crescendo. E um trechinho do texto que fala o seguinte, logo que tomou conhecimento da questão até da Confederação do Equador, Dom Pedro então tomou medidas visando conter a expansão das ideias revoltosas para a sua província. Na Carta Régia, de 25 de julho de 1824, o imperador determinou a suspensão dos direitos de liberdades individuais para as províncias rebeldes, declarando então o estado de sítio e determinando então a criação de tribunais militares, presídios, que poderiam então acalmar essas revoluções, que foi a criação dos presídios então para esses revoltosos então que estavam fazendo parte então desses movimentos, então dessa tensão entre Brasil e Portugal, dos brasileiros, principalmente das classes menos favorecidas que fazia parte aqui do nosso território, ok? Bom, na minha explicação de hoje, eu vou ficando por aqui, que eu queria falar muito sobre essa questão para vocês aqui, sobre essas tensões. Mas eu vou querer que vocês façam para mim sobre a Confederação do Equador, que a gente aprendeu aqui na aula de hoje. São 3 atividades na página 21 e 22 da apostila de vocês. Exercício de aprendizagem número 13, número 14 e número 15. Vocês vão fazer para mim, então, essas 3 atividades aqui. Vão enviar foto para mim, lembrando, tá? Que eu quero muito que vocês enviem a foto para mim. E na próxima aula a gente vai dar sequência, vão praticamente terminar a nossa matéria sobre o primeiro reinado que a gente está recordando e está estudando novamente, ok? Então vamos fazer então a página 21 e 22 do exercício 13 até o número 15, ok? Eu vou ficando por aqui e é claro que eu espero vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima aula de história, ok? Grande abraço e até lá!